Oi meninos, vamos lá continuar aí, aliás, fechar o capítulo 4, hoje terminando essa parte aí grande de ligações químicas, falando de forças intermoleculares. Essa aula é uma continuação, vocês perceberam que ligações é um conteúdo bem amarrado, né? Uma coisa na outra. E essa parte, ela vai falar das forças e das conexões que acontecem entre as moléculas. Então, bora lá entender como é que funciona isso e o que ela é. Elas são forças de atração que acontecem entre as moléculas, diferente do que nós temos observado até então, porque até agora a gente viu forças interatômicas entre os átomos, tá? Agora a gente vai ver os tipos de forças, né? E como elas acontecem. Elas podem acontecer através entre moléculas que são apolares, entre moléculas que são polares ou entre compostos que são iônicos. Vamos pegar e começar. A gente vai fazer a nossa aula de hoje na seguinte ordem. A gente começa pelos apolares, segue para os polares e termina nos iônicos, tudo bem? Então vamos lá começar com uma molécula que a gente já sabe que ela é apolar. Hidrogênio conectado a hidrogênio. Quando eu tenho um hidrogênio em formato de H2, ou seja, em formato molecular, e coloco eles de frente para um outro hidrogênio também molecular, caso eu queira promover uma conexão entre os dois, essa conexão ela tem que ser do tipo entre moléculas apolares. Agora, se elas são apolares, você deve lembrar que eles não possuem polo, ou seja, não possuem carga. Então, automaticamente, quando elas se aproximam, uma carga parcial por indução ela é formada. E aí eu tenho que um hidrogênio deles vai acumular os elétrons, né, vai ficar negativo, e o outro positivo. O nome dessa conexão entre os dois, ela pode ser chamada de dipolo induzido, força de London ou de Van der Waals. Meninos, reparem que esses três nomes aqui significam a mesma coisa e são essa conexão aqui de preto no meio. Ou seja, essa conexão, ela é a força de Van der Waals que liga duas moléculas apolares. Então, resumindo, para que o Van der Waals ele aconteça, eu tenho que ter duas coisas apolares aí sendo conectadas. Agora eu tenho uma molécula polar. A gente já sabe que o HCl ele é um composto covalente e polar. Então eu tenho que o Cl, por ser mais eletronegativo, ele tem a carga parcial negativa e o hidrogênio é positivo. Eu ligo o negativo com o positivo e formo a conexão intermolecular, dessa vez chamada dipolo-dipolo ou dipolo permanente, tá? Ela é muito mais conhecida aí como dipolo-dipolo. Então, resuminho aqui pra gente, o dipolo-dipolo acontece entre moléculas polares. Então, gente, se você não está lembrando, não está entendendo o que são moléculas polares, volta nas aulas passadas, a penúltima aula, a gente falou sobre polaridade, como verificar se algo é polar ou apolar. Então, estou falando assim porque a gente já viu isso, a gente já sabe como proceder nesse caso. Então, entre moléculas polares, eu tenho a ligação dipolo-dipolo. Agora, existem moléculas polares que são conectadas entre elementos que são muito eletronegativos, como por exemplo o flúor, que é o mais eletronegativo da tabela periódica. Quando a gente conecta duas moléculas polares, sendo elas compostas, né, de um elemento muito eletronegativo, o nome que a gente vai dar para essa conexão é ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio, ela é representada aí pelo H mais FON. O que é o FON? É quando eu tenho o hidrogênio conectado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Repara que o exemplo anterior, que foi o exemplo do HCl, ele não poderia ser ligação de hidrogênio porque o Cl não faz parte do FON. Então, se for polar com hidrogênio, mas não fizer parte do FON, é dipolo-dipolo. Se for polar com hidrogênio e você tiver a presença do FON, aí o nome é ligação de hidrogênio, tá? Então, resumindo aqui pra gente, ligação de hidrogênio tem duas condições. A primeira ela tem que acontecer entre moléculas que são polares e tem que ter o hidrogênio conectado a alguém do FON. Bom, vamos falar agora de um composto iônico conectado a um composto polar, covalente polar. Quando eu tenho uma molécula iônica, que já tem lá suas cargas positivas e negativas, conectada a uma molécula que é covalente, porém polar, eu tenho aí uma conexão íon-dipolo, porque eu tenho um composto iônico conectado a um composto polar. E
o resumo aqui pra gente, para fechar, quando eu tenho dois compostos aí iônicos, o nome da conexão entre moléculas é íon-íon, tá? Então aqui, resuminho pra gente, iônico com iônico, íon-íon. Então, observações importantes, né? A primeira é que a força de uma ligação entre átomos é sempre mais forte, maior do que a força de uma ligação entre moléculas. E a ordem de força entre as conexões moleculares são essas, ó. As moléculas apolares eu coloquei na ordem de força, tá? As moléculas apolares aí são as mais fracas, então Van der Waals ou força de London é mais fraco que dipolo de polo, passando aí por todas, chegando na íon-íon, que é a mais forte que existe. E em que interessa pra gente saber a força de uma conexão entre moléculas? Bom, a importância disso é que o ponto de ebulição ele está diretamente relacionado com a ordem da força, ou seja, quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de ebulição. E isso são perguntas que aparecem para você em questão de prova. Por quê? Quando você tem uma coisa entrando em ebulição, a ligação que é rompida, a força que é rompida é justamente a força entre as moléculas. Então, quanto mais forte, mais eu tenho que esquentar para aquela coisa entrar em ebulição, elevando assim o meu ponto. Agora, em caso de empate, se, por exemplo, você tiver duas forças intermoleculares iguais, tipo, os dois fazem ligação de hidrogênio ou os dois fazem dipolo de polo, o critério de desempate é a massa molar do composto. Quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Vamos falar agora para fechar de solubilidade. Solubilidade é quando coisas se dissolvem, se misturam, entre aspas, aí uma na outra. E aí eu tenho a ideia de que o semelhante sempre dissolverá o semelhante. E vamos entender aqui semelhante como sendo aquelas coisas que têm carga, tá? Então, aquilo que não tem carga dissolve o que não tem carga e o que tem carga dissolve o que tem carga. O que tem carga que nós já aprendemos? Coisas polares têm carga e coisas iônicas possuem carga. Logo, polar dissolve polar e dissolve também o iônico. No caso dos apolares, que não tem carga, um dissolve o outro e assim fecha. Então, a gente fica com a ideia de que forças iguais se solubilizam, tudo bem? Então, essa é a ideia muito importante que a gente tem que ter aqui das forças intermoleculares. E também coisas de polaridades iguais se solubilizam, como a gente acabou de ver anteriormente. Então é isso, meninos. Façam aí os exercícios das páginas 24 e 25 e a gente tira as dúvidas disso daí na nossa central. Fechou? Então até semana que vem e tchau.